Fala galera, tudo bom? Vamos lá? Hoje nós vamos falar sobre modelos atômicos, então fica ligado. Bom, por que falar de modelos atômicos? A primeira coisa que eu tenho que lembrar, gente, é que o modelo atômico ele vai ser necessário para explicar principalmente as interações elementares para a formação de substâncias. Então é necessário que eu identifique algumas características desde lá da antiguidade. A própria palavra átomo ela é muito antiga, gente. Ela data aí para quase 2000 anos antes de Cristo, baseado em um filósofo chamado Demócrito e mais o teu colega chamado Leucipo. Os dois juntos disseram essa palavrinha mágica, átomo, para tentar identificar do que era feito todas as coisas. Então eles disseram da seguinte maneira: se eu pegasse uma matéria, qualquer uma matéria, e eu fosse dividindo, e eu fosse capaz de dividir até o máximo, chegaria um momento em que eu encontraria uma partícula que não seria capaz mais de ser dividida. Por isso a palavra átomo. A, não, tomo, divisível. Então todas as vezes que eu falo de átomo, eu tenho que lembrar que eu estou remetendo a esses caras, esses filósofos lá na antiguidade. Mas é lógico que os estudos dos átomos mesmo veio já no tempo moderno, já junto principalmente à ciência. E surge o primeiro modelo atômico que usa essa palavrinha átomo aí, mas que complementa em muito as características do que nós chamamos de átomo. É o modelo atômico de Dalton. Dalton, por volta ali do início do século XIX, fez um postulado, uma série de leis e regras para tentar explicar por que utilizar esse átomo e da onde vinha. Primeira coisa que ele me identificou era o que era o tal do átomo. E ele falou exatamente sobre a bola de bilhar. Professor, mas que raio é a bola de bilhar? Bilhar, gente, é a mesma coisa que sinuca. Imagine que eu estou falando de uma esfera maciça, certo? Com a massa bem homogênea e que eu não consigo dividir ela. Certo? Eu não sei aonde começa ou termina alguma coisa. Ela praticamente toda é uma coisa só. Ela é bem homogênea. Certo? Por isso que nós falamos que ela é indivisível. É importante dizer que ele postulou junto as características dela serem indestrutíveis, certo? E principalmente de ser a menor partícula elementar. Certo? Ou seja, se eu fosse dividindo a matéria como um todo, eu voltaria a encontrar essa mesma coisa que Leucipo e Demócrito falaram, os átomos. É claro que ele postulou algumas outras coisas e surge o que nós chamamos de postulado de Dalton, que são algumas regrinhas. Vamos lá para essas regrinhas? Primeira regra: cada elemento é composto de átomos iguais em massa e em propriedades. Então ele diria que o que separa um elemento do outro, literalmente, é que todos os átomos do elemento eles são iguais, idênticos em massa e propriedades. Já átomos diferentes são de elementos diferentes. O que diferencia um elemento do outro? A massa e suas propriedades. Ele também diz o seguinte, lá nas reações químicas, que a gente vai estudar um pouquinho mais a fundo lá para frente. Nas reações, eu tenho que entender que os átomos eles não serão destruídos, eles não serão criados e tampouco sofrerão alterações em sua característica. Ué, professor, então o que é uma mudança, uma reação química? Na verdade, ocorreria apenas mudança nas agregações desses átomos, ou nos arranjos que esses átomos fazem para formar as substâncias. Bom, e por último, ele diz o seguinte: os compostos químicos, ou seja, as substâncias, elas seriam formadas a partir de átomos desses elementos em proporções sempre constantes, uma vez que eu não posso, por exemplo, ter metade de um átomo para formar uma certa substância. Então as proporções atômicas, e é lógico, isso está diretamente relacionado à massa, elas permanecerão constantes para cada uma das substâncias. Exemplo, se eu estou falando da água, eu estou falando de uma relação de dois átomos de hidrogênio para um átomo de oxigênio. Mas se eu falar, por exemplo, do peróxido de hidrogênio ou água oxigenada, eu mudo essa proporção. Agora eu tenho dois átomos de hidrogênio e dois átomos de oxigênio, H2O2. Certo? Isso para Dalton. Vamos falar do próximo, daquele que tentou já mudar algumas características desse modelo? Modelo atômico de Thomson, século XX, início do século XX, ali por volta de 1900.
Surge então, através dos estudos de uma coisa chamada raios catódicos, a determinação agora de uma característica que quebrou as pernas de Dalton, por assim dizer. A primeira, ele passa a identificar que o átomo não é mais uma coisa homogênea, uma coisa certinha, certo? Eu quero que você entenda mais ou menos esse pudim de passas que nós normalmente falamos, como se fosse, por exemplo, brigadeiro, certo? É claro que os granulados do brigadeiro, nesse caso, estariam incrustados, estariam dentro também, mas de uma maneira mais prática e visível para a gente. Imagine que a massa do brigadeiro, certo? Aquele chocolate, seria uma massa positiva, bem homogênea, certo? Totalmente uniforme. Já aquelas partículas pequenininhas, ou seja, o granulado, eles teria a característica de cargas negativas. E ele chamou isso de elétrons. Ou seja, a partir de agora, o átomo não é mais a menor das partículas. Eu tenho partículas menores. Na verdade, essa partícula menor que nós chamamos de partícula subatômica, ou seja, os elétrons. Bom, então ele postulou que essa esfera ela seria uniforme em matéria. Cuidado, ela continua sendo maciça? Mais ou menos. Ele apenas diz que ela seria uniforme com relação à tua massa, certo? O átomo agora passa a ser divisível e não mais é a menor das partículas. O elétron, quem é esse cara? Primeiro, cargas negativas. Uma fração de massa tão pequenininha que por vezes você vai ouvir falar que a massa do elétron é desprezível. Ou seja, ela existe? Existe. Ainda é uma partícula? Sim. Mas ela é tão pequenininha que ela não faz tanta diferença na massa do próprio átomo. Certo? E o que ele postulou ainda é que devido a essa fração de massa ser tão pequena, a fração de tamanho também seria relativamente pequena. Certo? Então, esse foi o modelo atômico de Thomson. Engraçado, se você perceber a diferença do modelo de Dalton para o modelo de Thomson, nós estamos falando de 100 anos quase de diferença. Já quando a gente vai para o próximo modelo, o modelo de Rutherford, eu já não estou falando de uma distância tão longa assim, são poucos anos. Eu estou falando agora do seguinte: Rutherford, através do experimento que nós chamamos de espalhamento de partículas alfa, isso você vai estudar lá na radioatividade, fica tranquilo, certo? Ele conseguiu determinar o que nós chamamos de modelo planetário. O que é o modelo planetário? Ele primeiro separa o átomo em duas regiões, em duas partes. A primeira é uma parte tão pequenininha, que nós chamamos de núcleo, fica lá no centro, certo? Nesse núcleo, nós temos basicamente toda a massa do átomo, tá? Praticamente toda está lá dentro. E nós temos as partículas positivas e umas partículas um pouquinho diferentes, que mais à frente foi determinado que são os nêutrons, certo? Então, os prótons, eu tenho carga positiva, os nêutrons, eu não tenho carga neutra. Eu quero que você identifique que eles têm a característica de ter massa. Agora eu estou falando de massa realmente. Mas eles são muito pequenos em relação a todo o resto, a gente já vai ver essa relação. E nós estamos falando de uma característica muito fixa, certo? Como assim? Nas reações, nós não estamos falando de mudança exatamente no núcleo. As mudanças ocorrerão em uma outra região, que nós chamamos de eletrosfera. O que é a eletrosfera, professor? Lá eu vou encontrar os tais dos elétrons. A massa continua sendo desprezível, só que o tamanho, por sua vez, é praticamente todo o tamanho do átomo. Como assim, professor? Eu estou falando de 10 a 100 mil vezes o tamanho do núcleo. Uma boa relação que você já deve ter escutado é que o núcleo seria como se fosse uma bolinha de gude no meio de um estádio de futebol. Então você consegue entender que esse estádio inteiro é a eletrosfera e essa bolinha de gude é o núcleo. A diferença é muito grande, certo? Apesar desse tamanho muito grande, lembre-se sempre que a massa é praticamente inexistente. E por isso, nós postulamos, nós realmente falamos que o átomo, segundo o modelo de Rutherford, é um grande vazio. Certo? É um grande vazio. O núcleo é maciço, praticamente toda a massa, mas muito pequenininho. E as determinações das partículas fundamentais se baseiam agora nesse tipo de modelo. Certo? Então eu quero que você lembre desses três modelos. Professor, tem mais modelos? Tem. Mas basicamente nós iniciaremos falando desses três. Em outro momento nós falamos dos outros. Certo, galera? Dá uma olhada aí e é isso aí, galera.